Hello, hello! Na aula de hoje nós vamos ver pronomes possessivos, que são palavras que indicam posse, de quem é cada coisa. Então, a primeira coisa que eu gostaria de mencionar é que, por exemplo, em português nós temos uma diferença. Minha, meu, minhas, meus, e isso não existe em inglês. A gente vai ter só uma palavra correspondente. Então, começando pelo meu, minha, minhas, meus, que é my. Então, quando for eu e eu estiver falando de uma coisa que é minha, da minha posse, eu uso my. Por exemplo, my book is blue. O meu livro é azul. Agora, existe uma outra possibilidade que é dizer the blue book is mine. Então, eu tô dizendo a mesma coisa, só que é um pouquinho diferente, tá? E a diferença é que não é necessariamente porque aqui tá no início e aqui tá no final. A diferença principal é que logo em seguida, depois desse pronome, eu digo uma coisa, a coisa que eu possuo, tá? E aqui ela não tem depois, entende? Ou eu já mencionei a coisa antes, ou ficou implícito na frase. Eu vou dar alguns outros exemplos, assim, de que tá um pouco mais implícito. Mas existem duas formas, tá? E uma vai precisar da coisa em seguida e a outra não precisa. Mas os dois significam meu, minha, meus, minhas. Agora, para você, you, eu vou usar your ou yours, né? Your shirt is beautiful. A sua camisa é bonita. This shirt is yours. Essa camisa é sua. Ó, veja que depois do yours não vem shirt, não vem um objeto, não vem uma coisa. Então, eu uso apenas ele. Aqui tava, né, logo em seguida, então eu usei esse aqui. Bom, depois para he, nós temos his. E perceba que é a mesma palavra, fica igual nos dois casos, né? Então, these are his keys, those keys are his. Então, essas são as chaves dele. Essas chaves são dele, ok? Embora seja a mesma palavra, aparentemente, ela tem significado e função um pouquinho diferente na frase, tá? Aqui fica mais fácil de perceber, por exemplo, porque mudou bastante. My e mine. Aqui, né, aparentemente ficou igual. Porém, elas têm funções diferentes, tá? Bom, para she, para ela, eu vou usar her ou hers. Her dress is black. Hers is black. Ó, perceba que agora eu não terminei a frase com o pronome. Aqui, inclusive, eu comecei as duas com o pronome. Isso é para dizer que dá para usar também assim, tá? Então, não se prendam muito ao se está no início ou se está no final da frase. O que interessa é que aqui tem uma coisa e aqui ele tá sozinho, tá? Então, aqui eu disse, né, o vestido dela é preto. E aqui eu disse apenas, o dela é preto. Então, esse é um caso de um substantivo que ficou subentendido nessa frase. Se eu disser só isso aqui, não é claro o suficiente, porque o que é preto? Eu não estou explicando qual é o objeto. Porém, dentro de uma conversa em que nós estejamos falando do vestido, por exemplo, a gente já começou a falar sobre isso. Então, fica subentendido que nós estamos falando sobre este objeto, ok? Mas eu coloquei essa frase aqui só para mostrar para vocês que também é possível começar com esse tipo de pronome, né? Quando ele estiver já no meio da conversa, no caso. Agora, para it, lembra que it é usado para uma coisa, um objeto, um animal, é um pronome neutro, né? Então, diferente de he e she, que eu uso para pessoas, para ele, para ela, it é neutro. Então, pode ser que vocês vejam frases como essa, it's, e tá certo, né? Só que um tem um apóstrofo, o outro não. Qual é a diferença? Esse aqui é o it,
desse pronome, né? No caso aqui a gente está falando de um animal, tá? Que substitui esse animal, digamos assim. Esse apóstrofo S é a contração de is, né? Esse is aqui, que é o verbo to be, é o é. Aqui nós temos o pronome possessivo, que indica posse, e qual é a coisa que ele possui. Então, é como se fosse é a comida dele, desse it, desse animal. Então, nesse outro exemplo, ficou this bag of food is its. Então, esse saco de comida, né, essa sacola de comida é dele, desse it aqui, que neste caso dessa frase é um animal. Depois, para we, nós, a gente vai usar our ou ours. Our car is new. O nosso carro é novo. Ours is new. E esse aqui é o mesmo caso que eu coloquei de exemplo aqui, né, para essa frase. Nem sempre vai terminar. Às vezes eu posso começar também, tá? Mas o que é importante lembrar é que se eu começar a frase assim, é porque já existe uma conversa acontecendo e eles já entenderam sobre o que eu tô falando. Então, ours is new, o nosso é novo, é porque já existe na conversa, né? Por exemplo, o assunto carro. E aí faz sentido eu simplesmente falar assim, tá? Mas se eu disser uma frase dessas, assim, do nada, sem contexto nenhum, não vai fazer sentido. Depois, quase acabando. Tem o you do plural, né, que é exatamente a mesma forma do you do singular. A gente vai saber a diferença pelo contexto. Então, por exemplo, digamos que eu chegue para umas duas pessoas e pergunte: is this your phone? Encontrei um telefone em algum lugar, um celular. Is this your phone? Ou is this phone yours? Aqui. É o mesmo caso lá a mesma escrita, né? Mas o significado é um pouquinho diferente. Aqui. Então, esse you é para você no singular e esse you é para você no plural. Eu vou saber pelo contexto, tá? E aqui é o seu, sua, seus, suas, tá? E depois, finally, o último, que é para they. They é o plural de he, she, it. Então, é eles, elas, tanto para pessoas, como para coisas, para objetos, para situações, para qualquer coisa que seja eles ou elas no plural. Tá? E aqui também vai combinar, então, com o pronome their ou theirs. Esse aqui eu coloquei uma pergunta para a gente variar um pouquinho, porque todas as outras frases foram exemplos afirmativos. E aqui nós temos um exemplo negativo, só para deixar, né, de exemplo também. Então, it's not their house. Não é a casa deles. Imagina que eu estou procurando, a gente está de carro procurando a casa de alguém. It's not their house. Não é a casa deles. This house isn't theirs. Essa casa não é deles. Então, a diferença aqui é que depois deste pronome veio uma coisa e depois deste pronome não veio uma coisa, porque essa coisa já foi mencionada antes. Okay. Bom, essa foi a nossa aula de pronomes possessivos. Então, encerramos assim essa semana de aulas e semana que vem nós nos encontramos para mais algumas aulas ainda antes do final do ano. E, bom, see you again next week. Bye bye!